Oi, amoras, eu sou a Carol Ferreira, guardiã do portal Farol da Lua, e hoje eu vou trazer dois assuntos que se conversam aí com Plantar a Lua, que foi um vídeo que eu já gravei aqui no canal, mas que eu tenho recebido muitas mensagens em relação a como montar um ritual, né? E o outro assunto é sobre ler a nossa planta da lua, né? Como fazer a nossa planta da lua ser esse oráculo que vai nos comunicar algumas coisas. Então, para começar, eu queria dizer que todas vocês são capazes de criar os seus próprios rituais, né? O que eu vejo é uma insegurança por nunca ter feito um ritual, né? Porque isso foi algo que nos foi tirado, mas que é algo que é inato nosso, né? A gente tem essa memória celular no nosso corpo de como fazer um ritual, né? De como colocar todas essas práticas ancestrais na matéria, né? De como trazer isso para a nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ouvir a nossa intuição. O que a nossa intuição está dizendo para a gente fazer? Como que ela está dizendo para a gente fazer? Né? E aí, mas eu não estou ouvindo essa voz, eu não consigo. Né? É exatamente o ato da gente se entregar para essa prática que vai fazer com que a gente consiga ativar a nossa intuição cada vez mais, né? Porque é isso que vai fazer com que isso se desenvolva, né? A cada dia mais potentemente. Então a intuição é a primeira ferramenta que a gente vai utilizar para fazer essa prática do plantar a lua. E aí a gente vai deixar, né, de lado o auto-julgamento, né, a autocrítica, o perfeccionismo que muitas vezes trava algumas mulheres. Mas quanto, qual medida? Né? Então é soltar isso, é soltar esse controle, né? Entrar nessa esfera mágica de que isso que a gente está fazendo é um ritual e ele é muito simples. E se vocês observarem, tudo que é simples é sagrado, né? Tudo que é sagrado é simples. O sagrado mora nos detalhes, né? Então a gente pode se prender a outras coisas, né? A como, por exemplo, algumas mulheres me perguntam qual recipiente que eu uso, né? Eu já usei até vidro de pepino para plantar minha lua, né? Mas tem mulheres que têm suas jarras, né? Seus jarros da lua. Então, tu pode ter um jarro da lua, né? Pode comprar, né, um jarro ou pegar aí algo da sua família. O que seria muito legal, né? Trazer esse valor aí da ancestralidade para dentro desse ritual. E fazer e plantar a lua, né? Deixar esse jarro especialmente só para isso. E outra coisa que vocês podem fazer é trazer esse jarro nessa reutilização desses objetos que a gente já tem em casa, né? Um copo, uma jarra que está ali parada, um vaso, um vidro que está sobrando ali, né, que é um pouco maior, né, que nos permita levar um pouco mais de sangue e água, né, dessa mistura para o nosso jardim. Então, esse jarro, vocês podem, por exemplo, fazer esse vidro enfeitado, né? Colocar ali símbolos mágicos, né? Desenhar a lua, escrever algumas palavras que são coisas que vocês estão querendo atrair para a vida de vocês naquele momento. Então, tudo isso vai ajudar e vai potencializar esse ritual que vocês estão criando. Eu gosto muito de criar esses objetos mágicos, né? Principalmente reutilizando coisas. Porque eu sinto que a gente não fica consumindo, né, para poder dar conta de fazer algo perfeito, né, e tal. E a gente acaba reutilizando, reciclando e trazendo uma outra energia, né, para esse objeto, né. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui um joguinho de dose de cachaça que ninguém usava, tava ali parado junto com os copos.
E daí eu pensei, nossa, isso aqui ficaria perfeito para colocar no meu altar, né? Daí eu fui lá, peguei, desenhei os símbolos que eu queria para o meu altar, deixei um dos copinhos para vela e deixei outro para colocar água. Então, eu criei, né, o sol para colocar a vela, para trazer o fogo, né, que é esse masculino, e a água, a lua, que é esse feminino. E aí todo dia eu troco essa água, renovo essa água, porque água parada é estagnação, então todo dia eu troco as águas dos meus altares. E, e é muito importante que a gente consiga dar esse nosso toque para isso, né? Colocar ali, não imitar, não ler uma receita, né, do que a gente viu na internet, porque a fulana faz assim, é o teu ritual, é o teu momento, é o teu sangue, é a tua planta, é o teu jardim, né, é a tua energia, né, são as tuas intenções. Se a intuição é uma ferramenta, a intenção é um dos ingredientes principais desse ritual. Então, sempre que a gente vai criar um ritual, uma prática mágica, a gente envolve isso com a intenção que a gente quer trazer para esse lugar. E além da intenção, a gente também dedica, né? Dedica essas práticas. Isso a gente pode fazer todo o dia, cotidianamente, em tarefas diárias nossas, né? Até quando a gente está fazendo uma comida, a gente também está fazendo magia quando a gente está cozinhando. Cada vez que a gente se aproxima mais dessa linguagem mágica, né? Dessa esfera onde a gente consegue trazer para dentro dela todas essas intenções, dedicações, né? Essas palavras, essas emoções, essas coisas todas que a gente quer misturar nesse caldeirão, tudo isso se potencializa. Então, a intenção é algo muito importante, não só nas práticas mágicas e nos rituais, mas também nos processos de cura que a gente faz. Então, a gente sempre intenciona todas essas coisas que a gente está colocando ali para movimentar, porque a magia nada mais é do que fazer a movimentação energética através dos elementos da natureza para que a gente consiga, né, trazer para o material, né, essas coisas que estão na nossa psique, né, que estão na nossa esfera. E aí, assim, comunicar ao universo o que a gente quer trazer para a nossa vida. Cada vez que vocês trazem a energia criativa de vocês para dentro dos rituais, vocês estão criando um espaço seguro, né? Vocês estão criando um espaço de confiança com vocês mesmas. Então eu acho muito importante a gente usar da nossa energia criativa, né? Para fazer um vaso bonito para nossa planta da lua, né? Para colocar alguns cristais ali nela, né? Para trazer de repente um nome para ela, colocar o nome numa plaquinha, né? Dizer ou colocar algum aviso ali que essa planta ninguém pode mexer, né? Todas essas coisas, elas são detalhes muito especiais e que vão contar muito na hora de vocês fazerem as práticas de vocês. E aí, essa segunda parte, né, desse assunto relacionado ao plantar a lua, eu queria trazer algumas consciências em relação a essa leitura desse jardim, né, dessa planta da lua. E aí eu me lembrei de um trecho que eu li no Mulheres que Correm com Lobos, que conversa muito com essa prática e que eu resolvi trazer para vocês. Eu vou ler aqui esse trecho para vocês entenderem um pouco como isso funciona nessa analogia com o jardim interno, né, e o jardim externo, de como isso pode se manifestar na tua planta. Às vezes, com o objetivo de aproximar uma mulher da natureza da vida, morte e vida, eu lhe peço que cuide de um jardim. Seja ele psíquico, seja ele de lama, estrume e verdura, bem como de todas as coisas que cercam, ajudam e atacam, que ele representa a psique selvagem. O jardim é um vínculo concreto com a vida e a morte.
Seria mesmo possível dizer que existe uma religião dos jardins, pois eles nos ensinam profundas lições espirituais e psicológicas. Qualquer coisa que possa acontecer a um jardim pode acontecer à alma e à psique. Excesso de água, falta de água, pragas, calor, tempestades, enchentes, invasões, milagres, ressecamento, reverdecimento, bênçãos, cura. Durante a existência do jardim, a mulher escreve um diário registrando os sinais de doação de vida e de retirada de vida. Cada registro ajuda a formar uma sopa psíquica. No jardim, adquirimos a prática para deixar que pensamentos, ideias, preferências, desejos e até mesmo amores vivam e morram. Plantamos, arrancamos, enterramos, secamos sementes, fazemos a semeadura, protegemos as plantinhas. O jardim é uma prática de meditação, a de dizer a hora de alguma coisa morrer. No jardim podemos ver chegar a hora de desfrutar e a hora da regressão. No jardim estamos nos movendo de acordo com a inspiração e a expiração da grande natureza selvagem. Através dessa meditação, reconhecemos que o ciclo da vida, morte e vida é natural. Tanto o lado da mulher selvagem que dá vida, quanto aquele que distribui a morte, estão esperando um contato amigo, esperando ser amados para sempre. Nesse processo, nós nos tornamos como a natureza selvagem cíclica. Temos a capacidade de infundir energia e reforçar a vida sem atrapalhar o que vai morrer. Então, através desse jardim, a gente pode ver muitas coisas acontecendo e a gente também pode movimentar coisas a acontecerem, né? Sempre cuidando esses rituais, todas essas práticas que a gente vai fazer, para não entrar, né, nesse lugar de movimentar o livre-arbítrio de outras pessoas, né? A gente sempre faz os rituais voltados para nós, né? Porque é muito complicado, né, e irresponsável a gente tentar movimentar o livre-arbítrio de outra pessoa. Eu acho muito incrível essa passagem do Mulheres que Correm com Lobos, que a Clarissa traz essa coisa do jardim interno, né, e do jardim externo, e de como é importante para uma mulher cuidar de um jardim, né, porque a gente tem essa capacidade de fazer essas leituras da natureza, pois somos todas feitas da mesma matéria. Então, eu poderia contar várias histórias sobre as minhas plantas da lua, né? Porque eu tenho mais de uma hoje, né? Eu já tive só uma planta da lua, que é a minha roseira, já falei algumas vezes dela em alguns momentos. Eu já tenho ela há alguns anos, já acho que desde 2015 ou 2016, e ela já esteve por morrer em muitos momentos, né? Ela já pegou uma praga e aí eu pensei, meu Deus, será que eu vou morrer? O que tá acontecendo comigo? Será que eu tô doente, né? E realmente eu tava precisando dar um cuidado melhor para minha saúde, né, naquele momento. Já aconteceu de eu estar num momento onde eu estava materializando muitas coisas, muitas ideias, né, muitos sonhos e algumas coisas que eu queria trazer, e a minha planta da lua se encher de flores, né, e se eu colocasse no papel assim, e todas as coisas que eu estava conseguindo materializar naquele momento eram exatamente o número de flores que a minha planta da lua estava trazendo. Teve outros momentos, como agora, onde ela estava super cheia de folhas assim no ciclo anterior a esse, e aí de repente ela perdeu todas as folhas, né? E eu realmente estava passando por um momento de limitação, né? Por conta da pandemia e por conta de algumas outras coisas que, por exemplo, eu não estou podendo gravar do jeito que eu gostaria, né? Então, algumas coisas foram limitadas para mim, né? E essas folhas que são essas ideias, né? Eu leio muito as folhas como essas ideias, como esses insights, essas coisas que estão vindo, né? As sementes, né? Digamos assim, se manifestando ali nesse lugar da planta. Então, tudo isso, né? Morreu, né? De alguma forma desapareceu. E aí agora ela entrou num momento onde ela tá de volta, né? Onde ela tá
refazendo essas folhas, né, com todas essas coisas que eu tenho pensado, todas essas coisas que têm chegado até mim. E uma curiosidade também que aconteceu foi que ela estava com um broto só de flor no ciclo passado. E eu sei o que esse broto de flor seria, né? O desenvolvimento de uma coisa que eu queria tocar, mas que no momento eu não consegui, né? E esse broto ele acabou realmente não se desenvolvendo, né? Ele caiu junto com as folhas. E então a gente pode relacionar esse tipo de coisa, né? Por mais que de repente possa ter sido uma semana ali que eu me afastei completamente do jardim e não cuidei dele. E isso fez com que secasse a planta e tudo caísse. Ok, se eu for racionalizar, talvez sim, mas por que eu não estava cuidando do jardim, né? Em que momento eu deixei de dar essa água para essa planta, né? Em que momento eu deixei de nutrir a minha planta com o meu amor, com o meu cuidado, né? De ali tirar as folhinhas que não estão legais, né? De conversar com ela. Então todas essas coisas fazem com que a gente nutra, né, essa planta da lua, para que ela também nos mostre coisas, né? Eu já fiz rituais muito mais profundos, né? Corte de alguma coisa que eu queria fazer na minha vida, né? E daí eu tava plantando a minha lua numa roseira, e aí eu plantei junto alguns cabelos meus que eu tinha cortado, que cabelo é memória. Algumas memórias se foram ali, e também coloquei ali alguns objetos que eu queria devolver, né? Eu queria devolver para a natureza, né? De alguma forma eu queria tirar aquilo do meu campo, né? Então eu peguei essa planta da lua, ela chegou a dar flores, né? Ela chegou a me mostrar muitas coisas, né? Que se eu falo até parece loucura, mas eu acabei levando ela para outro lugar, né? Eu plantei ela num lugar na natureza e devolvi ela com todas essas memórias e com todos esses objetos que eu não queria mais. Então, e isso funcionou, né? Esse ritual com essa intenção que eu coloquei ali, né? Que a minha intuição estava me pedindo para eu fazer, eu fiz e deu certo, né? Consegui fazer o corte que eu queria, consegui devolver para a terra todas essas memórias, essas coisas que eu não queria mais estar carregando. Então é isso que vocês precisam ficar ligadas, né? De olhar para essa planta, o que ela tá te trazendo de mensagem, ela tá com praga, ela tá com falta de água, ela tá com excesso de água, quantas flores ela tá dando, né? Relacionar isso com o que está acontecendo na tua vida, como que estão as folhas, ela tá viçosa, ela tá apagadinha, né? Tudo isso vai falar sobre vocês, vai falar sobre o que está acontecendo na vida de vocês. E eu sinto que tem uma ligação muito forte com a nossa vida criativa, né? Com a nossa vida sexual, com a nossa energia vital num todo. Então vocês podem relacionar muitas coisas com isso. Basta ter atenção, basta estar atenta, né? Basta estar em comunhão com a natureza, né? A gente poder se ver naquele lugar, se ver nessa planta, se ver nessa rosa, se ver nessa flor, né? E eu gosto muito de roseira porque eu sinto que elas conversam muito com o feminino. E eu sempre indico roseiras, né, para as minhas pacientes, né, para as mulheres que me perguntam. Mas existem várias outras flores, né? E aí vocês vão acessar a intuição de vocês para ver qual flor, qual energia e que coisas vocês querem trazer e nutrir com o sangue de vocês com essas memórias. Então eu espero ter ajudado todas e fico no aguardo aí de alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber mais, vocês podem perguntar aqui nos comentários do YouTube mesmo, ou até lá pelo direct no Instagram. E tem também a salinha iluminada no Telegram, onde eu trago alguns conteúdos exclusivos. Então eu espero todas vocês lá, em todos esses canais onde a gente possa ficar mais próximas. Um beijo para todos!